Como eu já percebi que o Arnaldo vai ser mais comedido, eu vou ser a empolgada para a gente debater. Eu acho que é uma vitória muito empolgante, né? Por mais que ela não tenha sido tão fácil assim ali no início, o Cano faz um golaço ali em cima de três marcadores, depois o River empata, e depois da expulsão que o Fluminense consegue ser tão superior, mas depois nada de braçada, né? Uma grande atuação, todo o dinizismo assim, muito avassalador. E é uma daquelas noites, assim, históricas, né? Que o torcedor ele vai lembrar para sempre, ele vai ficar com aquela memória. E tem uma questão que eu acho que o futebol tem dessas, que não entra nem tanto na parte tática ou técnica, é que existem alguns episódios marcantes que mudam a história, né? Eu acho que existem algumas vitórias ou alguns fatos marcantes que dão personalidade a um time, que dão confiança ao torcedor, que fazem o time pensar agora dá. Acho que o Fluminense ele já estaria entre os favoritos para a Libertadores. Claro que não é um torneio fácil, tem outros, inclusive mais cascudos, como o Palmeiras. Enfim, o Palmeiras ele sempre vai entrar como favorito nessa Libertadores, mas acho que o Fluminense se credencia sim. Eu até vejo o Fluminense um pouco à frente no campeonato de pontos corridos. Acho que uma consistência no Campeonato Brasileiro eu apostaria até mais do que numa competição mata-mata. Mas eu acho que tem esse fator, sabe? Esse fator que não é tão racional, mas tem alguns episódios, algumas vitórias que dão um peso, assim, que podem alavancar uma campanha. E pelo que vem jogando, não tem como não colocar, pelo menos na prateleira de cima, o Fluminense hoje do Diniz. Vai, Arnaldo, você vai ser mais comedido mesmo? Olha, eu tô tentando ser, mas eu também confesso que tô empolgado, cara. E até com insônia ontem, depois do jogo, cara. Não sabia nem o que pensar. Cara, foi espetacular, né? E você comentou, Domi, a vitória sobre o Flamengo foi um dos dias também que eu fiquei com insônia. O Diniz tá me fazendo perder o sono, filha da mãe. Ele Mais uma também vez, faz. né? Arnaldo, Já fez você nem perdeu o vem, sono Mas do muitas outro vezes, lado. Dada. Pois é, mas do lado contrário. Ele tá compensando agora o que ele te causou, é isso. E eu quase nunca tenho insônia, não é uma coisa comum, não. E ele faz pouco tempo a insônia do Flamengo, né? Foram duas exibições sensacionais contra times gigantescos, né? E eu fico impressionado com o conjunto, né? Como as coisas saem naturalmente. Tem muito time que se esforça muito para jogar o mínimo. O São Paulo que ele comandou lá e acabou saindo depois de muita polêmica, hoje ele se esforça absurdamente para fazer qualquer coisa básica. E você pega o Fluminense, as coisas saem naturalmente sincronizadas de uma forma sensacional. Eu acho que o meio de campo do Fluminense hoje, essa versão 2023, acabou sendo, e aí as circunstâncias também colaboram, né? Ainda mais sensacional do que ele era, com o Alexander que veio para o meio, porque o Martinelli se machucou, e aí entrou o Marcelo na esquerda, e aí aquela dupla André Alexander, que é juventude pura, com esses caras, o Ganso e o Arias, que se completam, que são jogadores muito inteligentes, que vêm. E tem um centroavante que ele simplesmente, de 10 ele faz 9, né? Então, essa volúpia é espetacular. De fato, o River era um adversário mais complicado do que o Flamengo na final, porque o Flamengo estava bagunçado, rachado. O River vai muito bem, a Luísa descreveu. O River poupou jogadores para esse jogo também. O River dificultou muito até o 2-1 e a expulsão de um jogador do time argentino. É verdade, o Diniz mesmo falou sobre isso. Mas a vitória do Fluminense é daquelas, concordo plenamente com a Luísa, para ficar na memória histórica e tudo mais. Eu também acho, qual que é onde eu fico comedido? Que o desafio do Diniz em outros bons trabalhos, inclusive no ano passado com o Fluminense, foi administrar a frente tripla, né? Então, priorizar ou não priorizar, ele não gosta de poupar, ele ficou falando na coletiva que o jogo contra o Fortaleza, aí ele justificou porque ele poupou contra o Fortaleza, mas ele não gosta. E ele vai ter que, talvez, fazer algumas escolhas cirúrgicas nessa frente tripla. Essa vitória contra o River, por exemplo, pode dar a ele a oportunidade de não ir com o time principal para La Paz na altitude contra
o Strongest. Isso já seria muito bom nesse calendário maluco, né? Porque ele tem 9 pontos. Então, talvez ele tenha que fazer essas escolhas. Eu também acho que o time e o estilo Diniz casaria mais com os pontos corridos. Mas depois do jogo, Luísa, eu entendi nas entrevistas dele, da direção, o ineditismo que significa uma Libertadores para o Fluminense. Você entende? É mais ou menos aquela questão do brasileiro para o Galo naquele ano. O torcedor do Fluminense, a direção do Fluminense, os jogadores do Fluminense, eles não têm uma Libertadores. E isso para eles, o Flamengo foi campeão isso para eles faz muita diferença. Então eu entendo que a Libertadores será o santo grau, que eles vão tentar com tudo, mesmo que tenha que rifar jogos do Brasileirão, como foi esse jogo com Fortaleza. É um risco, claro, porque o mata-mata ele tem armadilhas. A própria vitória do Diniz no mata-mata contra o Flamengo no segundo jogo foi precedida por uma derrota por 2-0 em que ele errou tudo. Foi expulso e quase foi para o vinagre no jogo da ida. O mata-mata tem dessas coisas. Vai ter mata-mata com o Flamengo pela Copa do Brasil, que não dá para poupar. Então tem muita coisa nesse mês envolvida, mas eu de fato, eu perdi o sono e não me arrependo. Eu também estou no modo empolgação, mas com cautela.